Lição 1. Conveniência de compras online. Ei, Ana, tem feito muitas compras online ultimamente. Sabe, tenho feito mais disso ultimamente. É tão conveniente. Totalmente. A capacidade de comprar em casa é um diviário de jogo. Tem alguma loja online favorita? Bem, fiquei muito impressionado com alguns dos sites de artigos para casa e decoração. Muitas vezes têm grande seleção e entrega rápida. Isso é fantástico. Tenho tido a pretexto de enfajar minha casa, por isso vou ter de verificar isso. Definitivamente. Alguns deles até oferecem entrega ao domicílio, o que é muito útil. Que bom, isso torna ainda mais fácil. Não há necessidade de se preocupar em levar itens grandes para casa. Exatamente. As opções de entrega nos dias de hoje são realmente impressionantes. É bom saber disso. Vou ter de investigar isso. Aula 2. Organização de ficheiros digitais. Ei, Ana, tem trabalhado na organização dos seus ficheiros digitais ultimamente? Sabes, eu tenho. Tem sido um projeto, mas é muito útil. Aposto. Pode ser bastante esmagador com todos os ficheiros que acumulamos hoje em dia. Definitivamente. Tenho tentado criar um bom sistema para manter tudo organizado. É uma ótima ideia. Alguma dica que possa partilhar? Bem, tenho categorizado tudo em pastas diferentes. Isso torna muito mais fácil encontrar coisas mais tarde. Inteligente. Ter essa estrutura no lugar é fundamental. Que tipo de categorias está a usar? Coisas como trabalho, pessoal, fotos, documentos, etc. Basta tentar agrupar ficheiros semelhantes. Isso faz todo o sentido. Categorizar é definitivamente o caminho a seguir. Lição 3. Consequências do terremoto. Manhã. Ouviu falar do terremoto que atingiu São Francisco na semana passada? Sim, foi terrível. Ouvi dizer que houve muitos estragos. Absolutamente. Muitos edifícios desabaram e a cidade está em ruínas. Vai levar muito tempo a reconstruir. Isso é tão triste. Lembro-me que o terremoto de 1906 foi igualmente devastador. São Francisco parece ter uma história de catástrofes naturais. Tens razão. O terremoto de 1989 causou também muita destruição. Mas é incrível como a cidade é resiliente. Conseguem sempre recuperar. Definitivamente. O povo de São Francisco é duro e determinado. Tenho a certeza de que vão juntar-se e restaurar a cidade à sua antiga glória. Não tenho dúvidas quanto a isso. São franciscanos são algumas das pessoas mais trabalhadoras e inovadoras que conheço. Vão reconstruir ainda melhor do que antes. É ótimo ouvir isso. Espero que o processo de recuperação corra bem e que eles possam voltar a erguer-se em breve. Eu também. Vai ser um longo caminho, mas estou confiante de que vão enfrentar o desafio. Lição 4. Correr mais rápido. Ei,
Viu o evento de atletismo no fim de semana passado? Não, perdi. O que aconteceu? Os atletas estavam a usar este novo tipo de sapato que deveria ajudá-los a correr mais rápido. Interessante. Como é que funciona? Aparentemente, os sapatos têm uma tecnologia especial que armazena e liberta energia à medida que o atleta corre, dando-lhes um impulso extra. Uau! Isso soa bastante avançado. Faz realmente uma diferença significativa na sua velocidade. Pelo que li, pode proporcionar uma melhoria de até 4% na eficiência e velocidade de corrida. Isso é uma enorme vantagem ao nível da elite. Incrível! Posso perceber porque é que os atletas iriam querer usar esses sapatos então. Essa vantagem extra pode ser a diferença entre ganhar e perder. Exatamente. Está realmente a revolucionar o desporto. No entanto, os sapatos podem dar a alguns corredores uma vantagem injusta. Aula 5. Parceria de sucesso. Ouviu falar da nova parceria entre nossa empresa e aquela startup tecnológica? Não, não fiz. Qual é o negócio? Concordaram em colaborar no desenvolvimento de uma nova linha de produtos que combina a nossa experiência com a sua tecnologia de ponta. Isso soa promissor. Em que tipo de produtos estão a trabalhar? Pelo que percebo, será uma linha de dispositivos domésticos inteligentes que se integram com o nosso sistema de domótica existente. Uau! Isso é muito emocionante. A combinação da experiência da sua empresa com a sua tecnologia inovadora pode criar algo verdadeiramente revolucionário. É exatamente isso que esperamos. A parceria deverá trazer benefícios significativos para ambas as organizações. Posso imaginar. Que tipo de vantagens acha que esta colaboração irá proporcionar? Bem, permitir-nos a explorar o seu conjunto de talentos e alavancar as suas capacidades de I+D. Além disso, vai dar-nos uma vantagem competitiva no mercado doméstico inteligente. Aula 6. Desportos para espectadores. Ei, és um grande fã de ver desporto. Sabe, eu gosto muito disso. Há algo sobre a emoção e a energia de um evento ao vivo. Concordo. Acho que ver desportos pode ser tão divertido e envolvente como realmente praticá-los. Absolutamente. A atmosfera, a torcida, a emoção da competição, tudo faz parte da experiência. Definitivamente. E o melhor é que existem tantos desportos diferentes para escolher. Exatamente. Quer se trate de basquete, futebol ou mesmo esportes, há algo para todos. Isso é uma boa observação. Os esportes ganharam muito popularidade nos últimos anos, não é? Definitivamente. O nível de habilidade e estratégia envolvidos no jogo profissional é verdadeiramente impressionante. Concordo. E os valores de produção e o envolvimento dos fãs em eventos de esportes podem rivalizar com os desportos tradicionais. Lição 7. Dia de sol. Ei, é um dia tão bonito lá fora. Acho que vou aproveitar o sol. Eu sei, não é lindo.
o sol está a brilhar tão intensamente. É quase ofuscante. Sim, estou praticamente a olhar para ele. Mas é o clima perfeito para sair e fazer algo ativo. Definitivamente. Estava a pensar em fazer uma boa caminhada ou talvez até correr no parque. Isso soa como uma boa ideia. O ar fresco e o exercício serão tão refrescantes. Absolutamente. Além disso, é a oportunidade perfeita para absorver um pouco de vitamina D. Com certeza. Posso até trazer um frisbee ou uma bola para jogar, apenas para um pouco mais de diversão. Oh, isso soa como uma explosão. Adoro jogar jogos ao ar livre num dia como este. Eu também. É tão revigorante estar ao sol. Lição 8. Um personal trainer inteligente. Olá, Ana. Já ouviu falar do novo programa de personal trainer inteligente? Parece muito interessante. Sim, eu tenho. Ouvi dizer que foi concebido para fornecer orientação personalizada e ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos de fitness. Exatamente. O programa utiliza tecnologia avançada para criar um plano de treino personalizado com base no seu nível de fitness e objetivos. Isso é ótimo. Ter um personal trainer inteligente que possa monitorar o seu progresso e ajustar o plano de acordo deve ser muito útil. Definitivamente. Acaba com as adivinhações da forma física e ajuda-o a manter-se motivado e no bom caminho. Estou realmente impressionado com a tecnologia por trás disso. Tem de tornar toda a experiência muito mais eficiente e eficaz. Absolutamente. Estou a pensar em experimentar. Sabe se é acessível e acessível a uma pessoa comum? Pelo que ouvi dizer, o programa tem preços razoáveis e está disponível através de vários centros de fitness e plataformas online. É bom saber disso. Vou ter de investigar mais. Parece uma ótima maneira de entrar em forma com a orientação de um personal trainer inteligente. Lição 9. Encontrar produtos laticínios. Com licença, sabe onde posso encontrar a secção de laticínios nesta mercearia? Claro, está bem aqui. Encontrará leite, natas e outros produtos lácteos neste corredor. Ótimo, obrigado. Preciso de pegar um pouco de leite e alguns outros itens para assar. Não há problema. A seleção de leite é bastante extensa, então deixe-me saber se precisar de alguma recomendação. Agradeço isso. Normalmente opto pela opção com baixo teor de gordura, mas estou aberto a experimentar algo novo. Nesse caso, pode querer verificar as variedades orgânicas ou sem lactose. Eles têm algumas opções muito boas. Vou dar uma olhadela. E onde encontraria o creme para o meu projeto de panificação? Fica mesmo ao lado do leite, na prateleira de baixo. Existem diferentes tipos de creme, como creme de leite e meio a meio. Fantástico. Vou pegar uma caixa de creme de leite então. Isto é realmente útil. Estou tudo pronto agora. Lição 10. Sabores deliciosos. Ei, queria falar-vos deste gelado fantástico que tomei no outro dia. Oh, a sério?
O que havia de tão especial nisso? Os sabores eram tão equilibrados e deliciosos. Não conseguia cansar-me disso. É ótimo ouvir isso. Que tipo de sabores tinha? Era uma mistura única de chocolate e caramelo, com apenas uma pitada de sal marinho. Isso soa como uma combinação celestial. Adoro como os gelados podem ser tão criativos nos dias de hoje. Absolutamente. A textura também era perfeitamente cremosa e suave. Era apenas uma delícia de comer. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Onde é que encontraste este fantástico gelado? Numa pequena cria-maria local. Eles são realmente apaixonados por usar ingredientes naturais de alta qualidade. Lição 11. Heróis médicos da linha de frente. Ouviu falar daquele renomado cirurgião que tem trabalhado incansavelmente na linha de frente? Sim, eu fiz. Ele é realmente uma inspiração, não é? Não consigo imaginar os sacrifícios que ele está a fazer. Absolutamente. Apesar de ser um profissional médico muito respeitado, insistiu em operar na frente. Isso é incrível. Deve ter um compromisso profundo com os seus doentes e com a comunidade médica. Definitivamente. Pelo que li, ele tem orientado e apoiado outros profissionais médicos também. Isso é tão admirável. Não é apenas um excelente cirurgião, mas também um verdadeiro líder na sua área. Exatamente. E não se contenta apenas em ser um praticante habilidoso, também escreveu livros didáticos para partilhar o seu conhecimento. Uau! Ele é realmente um homem renascentista no mundo da medicina. Precisamos de mais pessoas como ele, não é? Absolutamente. A sua dedicação e abnegação são verdadeiramente inspiradoras, especialmente nestes tempos desafiadores. Aula 12. Navegação em aeroportos. Ei, tem alguma dica para navegar nos aeroportos durante uma viagem? Absolutamente. Os aeroportos podem ser bastante avassaladores, mas existem algumas coisas que pode fazer para tornar a experiência mais suave. Isso é ótimo. Vou viajar em breve e quero estar o mais preparado possível. Bem, antes de mais nada, chega ao aeroporto com muito tempo de sobra, especialmente durante as temporadas de viagem movimentadas. Bom conselho. Definitivamente. Não quero correr pelo aeroporto em pânico. Exatamente. E certifique-se de familiarizar-se com o layout do aeroporto e os protocolos de segurança com antecedência. Isso é uma ótima dica. Vou procurar o mapa do aeroporto e verificar as orientações da TSA antes da minha viagem. Maravilhoso! E não se esqueça de embalar o essencial da sua bagagem de mão, como um carregador portátil, lanches e quaisquer medicamentos necessários. Percebi. Vou certificar-me de ter todos esses itens prontamente disponíveis durante as minhas viagens. Lição 13. Planos de reunião. Manhã. Queria falar consigo sobre a marcação de uma reunião para discutir mais pormenores do projeto. Bom dia, John. Absolutamente. Penso que uma reunião seria uma boa ideia. Quando é que gostariam de ficar juntos?
Bem, estou livre quase todas as tardes desta semana. Quinta-feira às 14 horas funciona para si? Quinta-feira às 14 horas parece perfeito. Vamos encontrar-nos na sala de conferências. Parece-me bem. Vou enviar um convite de calendário com os detalhes. Maravilhoso! Vou ter a certeza de bloquear esse tempo. Estamos ansiosos para repassar os pontos mais finos. O mesmo aqui. Esta reunião deverá ajudar-nos a entrar na mesma página e a resolver quaisquer questões que ainda restam. Definitivamente. Agradeço que tenha tomado a iniciativa de criar esta iniciativa. Vai ser super útil. Não há problema algum. Fico feliz em fazer a bola rolar. Vemo-nos na quinta-feira. Lição 14. Passeio de avião gratuito. Ei, Ana, ouviu falar da Tasha ganhar aquela viagem de avião grátis? Não, não. Como é que ela conseguiu isso? Aparentemente, inscreveu-se num concurso e teve sorte. Vão levá-la para uma viagem de cortesia. Uau! Isso é fantástico! Pergunto-me qual é o problema. Os voos gratuitos não costumam vir sem amarras. É verdade, mas Tasha disse que a papelada parecia bastante simples. Sem taxas ou obrigações ocultas. Bem, bom para ela então. Uma viagem de avião grátis é um prémio muito fixe. Absolutamente. Estou um pouco ciumento, para ser honesto. Sempre quis ir num voo como esse. Talvez devesse entrar em alguns desses concursos também. Nunca se sabe quando poderá ter sorte. Talvez eu o faça. Não faz mal tentar, certo? A Tasha vai se dar muito bem. Lição 15. Ascensão dos assistentes de IA. Ei, Ana, tem ouvido falar muito sobre assistentes de IA ultimamente? Sim, parecem estar a receber muita atenção nos dias de hoje. Qual é a sua opinião sobre eles? Bem, acho que estão definitivamente a tornar-se mais populares e capazes. Mas não tenho a certeza se irão substituir completamente os motores de pesquisa tão cedo. Isso é um ponto interessante. O que o leva a dizer isso? Tenho perguntado como podem impactar a pesquisa tradicional. Acho que os motores de busca são ainda melhores para certos tipos de consultas e recolha de informação. Os assistentes de IA têm os seus pontos fortes, mas podem não ser tão abrangentes. Isso faz sentido. Cada um deles tem o seu próprio nicho, não é? A IA pode ser ótima para determinadas tarefas, mas os motores de busca ainda têm uma vantagem em algumas áreas. Exatamente. Acho que vão acabar por se complementar em vez de um substituir totalmente o outro. Pelo menos num futuro próximo. Boa perspectiva. Será fascinante ver como a paisagem evolui à medida que a tecnologia continua a avançar. Definitivamente. Estou curioso para ver como tudo se desenrola. Mas, por agora, continua a depender bastante dos bons e velhos motores de busca. Lição 16. Progresso no desporto feminino. Ei, Ana, viu aquele artigo sobre a história das mulheres no desporto? Não, não fiz. O que é que dizia?
Salientou os progressos realizados, apesar de algumas visões bastante ultrapassadas no passado. Oh, sério? De que tipo de visões ultrapassadas estamos a falar? Bem, aparentemente o fundador dos Jogos Olímpicos modernos, Coubertin, achava que a visão de mulheres a competir era antinatural e uma afronta ao olho humano. Uau! Isso é bastante chocante e arcaico. Não posso acreditar que alguém com essa mentalidade ajudou a moldar as Olimpíadas. Eu sei, certo? Isso só mostra o quão longe chegamos em termos de aceitação e inclusão das mulheres no desporto. Absolutamente. É incrível ver como as mulheres quebraram tantas barreiras e provaram as suas capacidades. Definitivamente. O desporto feminino ganhou muito popularidade e respeito nas últimas décadas. Aula 17. Primeiras impressões. Ei, Ana, queria perguntar-te uma coisa. Claro, e aí? Bem, eu estava a falar com o nosso novo colega de trabalho outro dia, e acho que posso ter tido a impressão errada deles. Oh, sério? O que o leva a dizer isso? Não sei, pareciam um pouco distantes no início, mas quanto mais interagi com eles, mais percebo que são muito simpáticos e simpáticos. Ah, percebi. É tão fácil tirar conclusões precipitadas com base nas interações iniciais, não é? Definitivamente. Acho que não devia tê-lo julgado tão rapidamente. Fico feliz por ter aproveitado o tempo para conhecê-los melhor. Exatamente. Nem sempre podemos dizer como é alguém a partir de uma primeira impressão. Todos temos diferentes personalidades e níveis de conforto. Isso é uma boa observação. Devo lembrar-me de não fazer suposições. Esta pessoa parece muito simpática quando ultrapassamos a timidez inicial. Aula 18. Ciências Médicas e Agricultura. Bom dia, Ana. Ouviu falar dos últimos avanços na ciência médica? Não, não fiz. O que há de novo? Os investigadores fizeram progressos incríveis no desenvolvimento de novos tratamentos e curas para muitas doenças. É realmente emocionante. Isso é uma boa notícia. E quanto às indústrias agrícola e alimentar? Tenho lido que também estão a fazer grandes progressos. Absolutamente. As novas técnicas e tecnologias agrícolas estão a ajudar a aumentar o rendimento das culturas e a melhorar a segurança alimentar em todo o mundo. Fascinante. Estou muito curioso para saber mais. Como acha que estes avanços vão impactar as nossas vidas nos próximos anos? Bem, acredito que vão melhorar muito a nossa qualidade de vida. Imaginem ter acesso a melhores cuidados de saúde e alimentos mais abundantes e nutritivos. É realmente notável. Mal posso esperar para ver o que o futuro reserva nestas áreas. Eu também não. O futuro está mais brilhante do que nunca. Lição 19. Planeamento de piqueniques. Ei, Ana, estás livre este fim de semana? Estava a pensar que podíamos ir a um piquenique. Isso soa como uma ideia maravilhosa. O que é que tinha em mente? Estava a pensar que podíamos ir ao parque junto ao lago. É um local tão bonito. Parece perfeito. Devemos trazer alguns petiscos e bebidas.
Absolutamente. Devíamos embalar uns sanduíches, frutas e talvez uns biscoitos ou batatas fritas. Ótima ideia! E deveríamos também trazer alguns jogos para jogar? Definitivamente. Um frisbee ou um jogo de tabuleiro seria muito divertido. Excelente! Vou fazer uma lista de tudo o que precisamos embalar. Este vai ser um piquenique fantástico. Mal posso esperar. Vai ser um grande dia. Lição 20. Escapadinha de fim de semana. Olá, Ana. Está pronta para a nossa viagem de fim de semana? Pode apostar. Mal posso esperar para sair da cidade alguns dias. Eu também não. Vai ser tão bom mudar de cenário. Absolutamente. Quanto tempo demora a chegar à cabine? Cerca de 1 hora e meia. Por isso, vamos querer ter a certeza de que deixamos bastante tempo. Ok, é bom saber. E precisamos de trazer muita roupa. Não muito. Apenas algumas roupas casuais para caminhadas e relaxamento. Percebi. Vou embalar luz então. Este vai ser um fim de semana tão divertido. Concordo. Será ótimo para descontrair e desfrutar do ar livre. Lição 21. Compras de sapatos. Ei, Ana, como vai a compra de sapatos? Não é ótimo, para ser honesto. Já fui a algumas lojas, mas ainda não encontrei o par perfeito. Isso é uma pena. Que tipo de sapatos procura? Estou à procura de um novo par de sapatos confortáveis e elegantes. Mas são tão difíceis de encontrar. Entendo. Bem, não desanimem. Tenho a certeza de que, eventualmente, encontrarão os corretos. Espero que sim. Tenho andado a percorrer as lojas há dias. Bem, continua assim. Talvez tente outra loja ou procure online também. Boa ideia! Vou expandir a minha pesquisa. Dedos cruzados, em breve encontro o par perfeito. Tenho a certeza que o fará. Não desistam. Lição 22. Dicas de jardinagem. Ei, Ana, reparei que as tuas plantas estão muito saudáveis. Qual é o teu segredo? Aprendi alguns truques ao longo dos anos. O mais importante é certificar-se de que recebem a quantidade certa de água. Ah, percebi. Isso faz sentido. Ultimamente tenho lutado com as minhas plantas de interior. A sério? Que problemas está a ter? Parecem estar a secar muito rapidamente. Não tenho a certeza se estou regando demais ou mal. Está bem. Primeiro, certifique-se de verificar o solo antes de regar. Se ainda estiver úmido, adie a adição de mais. Percebi. E se o solo estiver seco? Em seguida, dê-lhes uma boa imersão. Mas tenha cuidado para não regar em excesso. É tudo uma questão de encontrar esse ponto ideal. Excelente conselho. Vou definitivamente ter isso em mente daqui para frente.
Lição 23. Acomodar-se. Ei, Ana, estou tão aliviada por termos encontrado aquele ótimo apartamento. É uma coisa a menos para se preocupar. Eu sei, é um peso dos meus ombros. A localização é perfeita e o aluguel é razoável. Definitivamente. Agora podemos concentrar-nos em desfazer as malas e instalar-nos. Absolutamente. Fico feliz por termos decidido contratar Movers. Isso torna todo o processo muito mais fácil. Eu também. Valeu a pena a despesa extra para fazê-los lidar com o levantamento de peso. Concordado. Por falar nisto, lembra-se de etiquetar todas as caixas. Vai tornar o desempacotamento muito fácil. Sim, fiz questão de rotular tudo claramente. Vamos ser tão organizados que vai ficar impressionado. Não tenho dúvidas. És o mestre da eficiência. Bem, eu tento. Muito bem, vamos ao trabalho. Quanto mais cedo desembalarmos, mais cedo poderemos começar a desfrutar do nosso novo lugar. Lição 24. Autoaperfeiçoamento. Olá, Ana. Ultimamente tenho pensado muito em autoaperfeiçoamento. Oh, a sério? O que o interessou por isso? Bem, percebi que, para melhorar as minhas relações com os outros, preciso começar por mim mesmo. Isso é um bom ponto. Trabalhar no nosso crescimento pessoal pode ajudar-nos a conectar-nos melhor com aqueles que nos rodeiam. Exatamente. Quero focar-me em coisas como ser mais consciente, praticar empatia e gerir melhor as minhas emoções. São todos golos fantásticos. Concordo plenamente que isso me ajuda a sentir-me mais no controle da minha vida. Absolutamente. E a melhor parte é que as mudanças que fazemos para nós mesmos tendem a ter um efeito cascata positivo nas nossas relações. Definitivamente. É como uma situação ganha-ganha. Estou muito orgulhoso de si por ter tomado esta iniciativa. Obrigado. Estou animado para ver onde esta viagem me leva. Vamos fazer um brainstorming de algumas medidas concretas? Lição 25. Fundamentos do dia de praia. Ei, Ana, está tudo a postos para a nossa viagem à praia amanhã? Quase. Só preciso de verificar se tenho tudo o que precisamos. Parece bom. O que está na sua lista de embalagem até agora? Bem, tenho as toalhas de praia, o protetor solar e o nosso altifalante portátil coberto. Ótimo. Não posso esquecer o protetor solar. Vai ser um escaldador amanhã. Absolutamente. Até consegui o material extra forte. Não queremos queimaduras solares. Definitivamente não. Há mais alguma coisa que devamos acrescentar à lista? HMM. Talvez uns petiscos e bebidas para nos manter abastecidos? Boa chamada. E não se esqueça do frisbee ou da bola para jogar por aí. Aula 26. Espaços livre de fumo. Ei, Ana, ouviu falar da nova lei que proíbe fumar em locais públicos? Sim, eu fiz. Acho que é um passo muito importante, especialmente para proteger a saúde das pessoas.
Definitivamente. Não consigo imaginar o quão difícil deve ser para as pessoas com filhos pequenos. Exatamente. O fumo passivo pode ser muito prejudicial, especialmente para o desenvolvimento de pulmões. Absolutamente. E não são apenas as crianças. Até os adultos com problemas respiratórios estão em risco. Isso é um bom ponto. Fico feliz que a lei visa criar ambientes mais livres de fumo. Eu também. Vai ser preciso alguns ajustes, mas acho que vale a pena a longo prazo. Concordo. Agora as pessoas não terão de se preocupar em andar através de nuvens de fumo em público. Exatamente. Fará da nossa comunidade um lugar mais saudável e inclusivo para todos. Lição 27. Esclarecimento da compreensão. Olá, Ana. Quero ter a certeza de que compreendi os principais pontos da nossa discussão anterior. Ok, ótimo. Vá em frente e reafirmo que tirou, e eu avisarei se acertou. Muito bem, deixa-me ver. Primeiro, falamos sobre a importância do autoaperfeiçoamento e como isso pode impactar positivamente as nossas relações. Sim, está correto. Discutimos como trabalhar no crescimento pessoal, como ser mais atento e empático, pode ajudar-nos a conectar-nos melhor com os outros. Percebi. Também discutimos a nova lei que proíbe fumar em locais públicos e como isso é bom para proteger a saúde das pessoas, especialmente das crianças e das pessoas com problemas respiratórios. Absolutamente. Resumiu isso muito bem. Ainda bem que estamos na mesma página. Fantástico! Só queria ter a certeza de que tinha os pontos-chave em baixo. Deixe-me saber se há mais alguma coisa que eu deva esclarecer. Não, acho que tem tudo. Bom trabalho recapitulando a nossa conversa. Ótimo! Obrigado, Ana. Agradeço que dedique um tempo para garantir que entendi tudo corretamente. Lição 28. Abortos da falência. Ei, Ana, ouviu falar dos sindicatos na Grã-Bretanha? Aparentemente, já não são livres para determinar o seu próprio destino. Oh, a sério? Isso é preocupante. O que aconteceu? Parece que as suas ações levaram à beira da falência do país. O governo teve de intervir e impor restrições. Uau! Isso é uma reviravolta dramática dos acontecimentos. Pergunto-me o que levou a esta situação em primeiro lugar. Pelo que percebo, os sindicatos têm feito exigências que o governo simplesmente não consegue acomodar. É uma verdadeira confusão. É uma pena. Sempre achei que os sindicatos eram feitos para proteger os direitos dos trabalhadores, não levar um país à beira da ruína financeira. Exatamente. Isso só mostra que mesmo organizações bem-intencionadas podem acabar por causar mais mal do que bem se não forem cuidadosas. Espero que encontrem uma maneira de resolver isto antes que seja tarde demais. As consequências podem ser devastadoras para todo o país. Eu também. É uma situação difícil por toda parte, mas suponho que teremos de esperar e ver como tudo se desenrola. Lição 29. Os dados necessários. A Ana reuniu todos os dados necessários para o nosso projeto.
Olá, John. Sim, eu fiz. Fiz questão de abordar todos os pontos-chave. Excelente. É ótimo ouvir isso. Também considerou quaisquer problemas potenciais que possam surgir? Boa pergunta, John. Tentei antecipar alguns desafios e incluí planos de contingência. Maravilhoso. A sua atenção aos detalhes é realmente impressionante. Obrigado. Fico feliz por poder ser meticuloso. Gostaria que eu examinasse mais alguma coisa. Acho que não. Fizeram um excelente trabalho juntando tudo. Agradeço isso, John. Deixe-me saber se surgiram outras necessidades à medida que avançamos. Vai fazer. Este está a moldar-se para ser um projeto muito forte com o seu excelente trabalho. Lição 30. As responsabilidades dos bons cidadãos. Ei, Ana, quais acha que são as principais responsabilidades de um bom cidadão? Olá, John. Acredito que obedecer à lei é certamente uma parte essencial de ser um bom cidadão. Isso é uma boa observação. No entanto, acha que há mais do que apenas seguir as regras. Absolutamente. Penso que um bom cidadão também deve estar ativamente envolvido na sua comunidade. Interessante. Pode expandir o que isso pode parecer. Por exemplo, o voluntariado, o voto e a defesa de causas importantes. Entendo. Portanto, não se trata apenas de seguir passivamente a lei, mas de assumir um papel mais ativo. Exatamente. A verdadeira cidadania envolve direitos e responsabilidades. Concordo. É um tópico ponderado e matizado. Há muito a considerar. Lição 31. Escolhendo um presente. Olá, Ana. Já pensou no que conseguir no aniversário da sua irmã? Ainda não, não tenho certeza do que ela gostaria. Tem alguma sugestão? Bem, talvez devêssemos considerar as preferências dela. Em que tipo de coisas ela está interessada? Acho que gosta de ler. Talvez pudéssemos arranjar-lhe um novo livro que ela estava a querer. Isso é uma ótima ideia. De que tipo de livros ela gosta? Ultimamente, ela está muito interessada em romances de mistério. Talvez pudéssemos encontrar um novo best-seller nesse género. Ok, vamos verificar a livraria local e ver o que eles têm. Tenho a certeza de que podemos encontrar algo que ela vai adorar. Parece bom. Agradeço por me ajudares a escolher o presente perfeito para ela. Não há problema algum. Terei todo o prazer em ajudá-lo a escolher algo atencioso. Lição 32. Aluguer de gemas online. Ei, Ana, já visitou o novo site de aluguer de férias? Parece mesmo acolhedor. Olá, John, eu tenho. As listagens parecem fantásticas. Algumas dessas cabines na floresta parecem perfeitas para uma escapadela de fim de semana. Concordo. E as opções de comida perto desses alugueres? Algum bom restaurante local que já viste? Oh sim, existem alguns restaurantes muito bem avaliados nas proximidades.
Estou de olho num sítio da fazenda à mesa que serve deliciosos pratos sazonais. De dar água na boca. Isso soa bem no meu beco. Já estou a sonhar acordado em experimentar os seus coquetéis especiais no pátio. O mesmo aqui. Estes imóveis para arrendamento estão a vender-me uma pequena escapadinha no campo. Absolutamente. Acho que estou convencido. É hora de começar a planear a nossa próxima viagem. Maravilhoso. Mal posso esperar. Isto vai ser divertido. Eu também não. Vou começar a procurar datas que funcionem para nós dois. Lição 33. Liberdades preciosas. Bom dia, Ana. Viu aquele segmento de notícias sobre liberdades civis? Bom dia, John. Eu fiz. Foi realmente instigante, não foi? Definitivamente. A ideia de ficar detido sem acusações durante anos a fio é arrepiante. Concordo. Isso é um terrível abuso de poder. Cada pessoa merece a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Exatamente. Esses direitos e liberdades duramente conquistados são tão preciosos. Não podemos tomá-los como garantidos. Absolutamente. É um lembrete para ficarmos vigilantes na proteção dos nossos valores democráticos. Não podia estar mais de acordo. É uma luta que está longe de terminar, infelizmente. Infelizmente é verdade. Mas temos de continuar a pressionar por uma sociedade mais justa e livre. Sem dúvida. Cada voz e voto contam nessa luta em curso. Lição 34. Criando o seu perfil. Ei, Ana, tem trabalhado no seu perfil online ultimamente? Olá, John. Eu tenho. É importante ter uma mistura de conteúdos para mostrar diferentes aspectos. Concordo. A variedade é a chave. Que tipo de coisas tem incluído? Bem, tenho algumas fotos divertidas de passatempo, algumas fotos profissionais e até uma pequena biografia. Bom, isso soa como um grande equilíbrio. Misturá-lo torna o seu perfil muito mais envolvente. Definitivamente. Quero que dê às pessoas uma noção bem fundamentada de quem eu sou. Movimento inteligente. Esse toque pessoal pode realmente fazer a diferença. Exatamente. É tudo uma questão de dar o melhor de uma forma autêntica. Definitivamente. Tenho a certeza que o teu perfil está a ter uma aparência excelente. Muito bem. Lição 35. Detenções injustas. Bom dia, Ana. Vi o relatório sobre detenções ilícitas. Bom dia, John. Eu fiz. É uma questão muito perturbadora, não é? Absolutamente. A ideia de pessoas ficarem detidas durante anos sem acusações é horrível. Concordo. É uma violação flagrante das liberdades civis básicas. Ninguém deveria ter de suportar isso. Exatamente. Essas detenções ilegais e indefinidas vão contra a justiça. Completamente. É um lembrete gritante de quão frágeis as nossas liberdades podem ser. Sem dúvida.
temos de permanecer vigilantes na proteção desses direitos duramente conquistados. Definitivamente. Todos os cidadãos têm a responsabilidade de defender esses princípios democráticos. Bem dito. É uma batalha contínua, mas que é crucial para continuar a lutar.